Bora falar de saúde agora? Quem tem enxaqueca sabe que muitas vezes a dor é incapacitante, né? A condição afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas aqui no mundo. E no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas têm enxaqueca. É hora de entender esse assunto melhor, né? Agora, no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para a gente entender melhor esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do MD, eu recebo o doutor Rafael Gonçalves, que é neurologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Obrigado pelo convite. E você que está aí do outro lado, você sabe que pode e deve participar do quadro Só Saúde, também através do Zap do Mulher Demais, pelo nosso Instagram, você escolhe, tá? O Instagram é o @CorreioTV e o WhatsApp você já conhece, é o 991050400. Vai mandando aí suas mensagens pra gente, seu relato. Você tem enxaqueca? Conhece alguém que tenha? Como é que é a situação por aí? Me conta, é você aqui no Mulher Demais interagindo comigo. Doutor Rafael, primeiro explica pra gente o que é a enxaqueca, que condição é essa? Então, a enxaqueca, a gente pode falar que é uma doença crônica, né? Que causa aí dores de cabeça de forma recorrente. E como você falou bem, é uma importante causa de afastamento do trabalho, né? Então, o funcionário precisa ser ausentado do trabalho, né? Com atestado médico. E muita gente menospreza isso aí, fala, qualquer dor de cabeça, ele está faltando no trabalho, não quer fazer nada por causa da dor de cabeça, mas é algo realmente incapacitante. Só quem tem realmente enxaqueca sabe o impacto que isso aí tem na qualidade de vida e na produtividade da pessoa. Pois é, eu acho que é muito importante você falar isso, né? Porque muita gente acha que é uma simples dor de cabeça que dá para lidar. Eu queria até que você explicasse a diferença da enxaqueca para uma dor de cabeça considerada comum, doutor. Então, a enxaqueca, como eu falei, ela é uma doença, é um diagnóstico. Dor de cabeça pode ter várias causas. Então, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser ocasionada, por exemplo, por uma causa mais grave, como um tumor cerebral ou alguma outra doença, ou pode ser por causa de uma condição benigna, mas que realmente pode ter um impacto na qualidade de vida, como a enxaqueca. Sim. Existem também outros tipos de dores de cabeça, que a gente chama de cefaleias primárias, né? Então, são aquelas dores de cabeça que têm uma causa que não é orgânica, digamos assim, que não é uma doença maligna, mas que pode sim causar uma incapacidade realmente pelo sintoma, que é uma coisa muito grave, né? No caso da enxaqueca, existem pontos na face ou pontos na cabeça onde normalmente essas crises são mais acentuadas, doutor? A dor é mais forte? Na enxaqueca tem um padrão específico de dor. Então, o tipo de dor de cabeça causado na enxaqueca é uma dor mais latejante, pulsátil, de moderada a forte intensidade, geralmente de um lado só da cabeça, então hora de um lado, hora do outro lado, e é acompanhado de alguns sintomas, como por exemplo náuseas, vômitos, até após passar as dores de cabeça, a gente pode ter também um período de algumas horas e até o dia inteiro, como uma névoa cognitiva que a gente chama. O indivíduo não funciona bem, fica com um raciocínio mais lentificado, então não é só realmente a dor de cabeça, é um conjunto de sinais e sintomas que levam aquela pessoa a perder produtividade, né, e perder qualidade de vida. E as causas também, doutor, desse diagnóstico, né? Já que é uma doença crônica, existem causas para que a enxaqueca apareça? A causa basicamente é genética, então é uma doença que pode ser hereditária, tem muita história familiar positiva, então quem tem mãe, pai, irmãos com enxaqueca tem um risco maior de ter a doença. Mas para quem tem enxaqueca existem alguns gatilhos, né? Então, como por exemplo a alimentação, alguns estímulos sensitivos, como por exemplo luminosidade, Sim. luz forte, cheiro forte, algum cheiro de alimento, cheiro de um perfume mais forte, claridade, então tudo isso pode ser gatilho. Alguns tipos de alimentação mais gordurosa, açúcar em excesso, chocolate, bebida alcoólica, então tem uma série de gatilhos para quem tem enxaqueca evitar aqueles alimentos ali, alimentos e estímulos. A gente separou até uma ilustração, já adiantamos aí para o pessoal de casa, vou pedir para os meninos deixarem em tela cheia, para que você já comece a entender se por acaso o que você sente, na maioria das vezes, aí no seu dia a dia, se é ou não enxaqueca. Tem esses pontos aí de dor, onde o doutor aqui até já explicou pra gente, mas na ilustração fica até um pouquinho mais didático, né, doutor, para o pessoal entender. Sim. Esses são os pontos considerados mais frequentes de dor quando a pessoa tem enxaqueca? Sim, a gente tem ali, por exemplo, na segunda figura, essa dor frontal aqui é bem característico. Na terceira figura também, da esquerda para a direita, a gente tem aquela dor atrás do olho, pode ser também bem característico de enxaqueca, né? A gente vê um ponto ali no pescoço, tem alguns pontos cervicais, pode ser mais característico de um outro tipo de dor de cabeça, a gente chama de cefaleia tensional. Certo. Que é uma dor de cabeça que é mais leve, não é tão intensa aquela dor como a enxaqueca, né?
Mas é bem importante não só a localização, como a gente está vendo aí, mas como eu falei, o padrão de dor, assim, uma dor mais forte, pulsátil, latejante, associado a náuseas, vômitos, chama bastante atenção e fala a favor de enxaqueca realmente. É impressão minha ou as mulheres sofrem mais com enxaqueca, doutor? Eu vejo mais mulheres se queixando, né, dessas dores. Inclusive, na minha casa, minha mãe tem enxaqueca desde que eu me entendo por gente, assim, desde novinha, que eu lembro, assim, é muito, muito presente Sim. na minha memória, que a minha mãe passou por várias crises, né? As mulheres sofrem mais com isso? É verdade, é uma condição que é mais comum nas mulheres do que nos homens. E é como você falou, é algo que acompanha geralmente pela vida inteira. Começa ali na adolescência, às vezes começa até na infância e continua lá, persiste na vida adulta. Geralmente Olha. no idoso tende a melhorar. Geralmente, algumas pessoas não, mas o esperado é que vai melhorando à medida que a idade vai avançando. Você falou sobre o fator genético, né, que é super importante aí, pode passar de mãe para filha nesse caso, então já acende o alerta para mim, Sim, né, sim. por ser filha de uma pessoa que tem o diagnóstico de enxaqueca. Eu já tenho 34 anos, isso pode aparecer depois dessa fase da vida? É preciso tomar algum cuidado nesse sentido? Geralmente, aos 34 anos, se você tivesse, já teria desenvolvido, mas não é impossível. Mas o mais comum, mais esperado, habitual, é que comece realmente mais na adolescência, Certo. aos 15 anos mais ou menos, que já comece alguns sintomas. E não tem muito como evitar, na verdade, tem como evitar caso você já tenha a doença, tem como evitar algum gatilho daqueles que eu citei. Sim. Mas não tem como evitar de você desenvolver a doença, é uma coisa genética que já vem com você. E as intensidades, doutor? Cada pessoa sente a dor de uma forma diferente ou cada crise é diferente também? Então, na verdade, as crises têm um padrão em comum, mas podem ter uma crise mais leve, uma crise mais forte. Tá. E o tipo, a característica da dor realmente é mais específico, assim. Então, é uma coisa, tem os sinais de alerta já para enxaqueca. Então, é meio que padronizado, assim. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, tá? Você vai mandando aí suas mensagens pra gente, tirando dúvidas no 991050400, deixando aí seus comentários pra gente. Você tem enxaqueca? Assim como eu, você conhece alguém aí por perto que tenha passado por algumas crises? Você quer ajudar de alguma forma? Já avisa aí, inclusive, para essa pessoa que a gente está falando sobre esse assunto aqui no Mulher Demais e depois também você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube e ver os esclarecimentos aqui do nosso especialista. Inclusive, ainda hoje ele vai falar sobre diagnóstico, né? Como é que esse diagnóstico é feito, a questão do tratamento, que é super importante também, né? Até para aliviar as dores e trazer uma maior qualidade de vida para esse paciente, que é o mais importante, né, doutor? Sem dúvida. Essa qualidade de vida, inclusive, é o que mais as pessoas querem quando tem o diagnóstico, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Combinado?